A quiropraxia foi criada com o David Palmer, ele é um americano da parte da medicina, e ele criou a quiropraxia com o intuito de ter o foco na coluna vertebral. Ali passa a medula espinhal que leva informação para o nosso cérebro. Então, quando você tem algum bloqueio na coluna, você tem essa limitação de comunicação do centro com a periferia, com o resto do corpo. Então, ele criou a quiro para especializar pessoas para entender que a coluna faz todo o funcionamento do corpo. Então, se você tem alguma obstrução ou alguma coisa do tipo que está limitando aquela região, vai gerar um bloqueio em outras áreas. Então, o paciente, por exemplo, esse que eu falei da cervicobraquialgia, ele tinha dor no pescoço que irradiava para o braço, mas a origem do problema dele estava na cervical, entendeu? Então, esse bloqueiozinho acaba limitando a comunicação periférica. Então, David Palmer acabou criando esse conceito e é uma filosofia, na verdade, ter essa visão que, para mim, é espetacular. Então, hoje é a base da minha avaliação quando eu tenho um paciente. Eu tenho outras formações também, mas a minha principal é essa que eu me baseio mais. E quando eu atendo o paciente hoje, tirando um pouquinho a linha da quiropraxia, geralmente eu atendo o paciente dando ele o que ele precisa e não o que ele quer. Que chega um paciente também, poxa, eu quero ser instalado, eu tô com dor aqui e eu sei que se instalar, é comum isso, o paciente chegar assim, eu quero isso e... Não, pelo menos não onde no ramo onde eu trabalhava, que é a fisioterapia respiratória, eu trabalhava com pediatria, UTI, neonatologia, então não, você não chega... Você tem que avaliar, né? Exatamente. E, desculpa interromper. E existem testes que a gente realiza para poder ver se o paciente está apto ou não a receber o ajuste. Então, tem paciente que eu não manipulo. Trabalho só a parte de mobilização, a parte neural, a parte tecidual. Então, a gente vai trabalhando de outra maneira, abrangendo outras coisas. Então, em vez de cuidar, você poderia agravar. Se Exatamente. Então, tem contraindicações para aquilo também, já adiantando, caso venha essa pergunta futuramente. Mas é paciente que tem hipermobilidade generalizada, que não tem aquela travinha que a gente geralmente tem. Paciente que tem fratura, que tem tumor, que está em crise de ciático, por exemplo, crise neural um pouquinho mais aguda, você não pode estar fazendo nenhum tipo de alongamento com o paciente, então o paciente é uma contraindicação também para esse momento. Paciente cauda equina, que é aquele ossinho a mais ali na região do sacro do cóccix. Então, tem contraindicações que a gente tem que ver na hora da avaliação se o paciente está apto ou não àquilo. Aí, por isso que a gente aborda de outras maneiras, entendeu? Entendi.